Apesar de que a Bíblia ela não proíba, Nadson, de forma explícita esse tipo de jogo, né? Mas a nossa ética é elaborada não somente com base naquilo que a Bíblia ensina explicitamente, mas também naquilo que pode ser legitimamente derivado e inferido da Bíblia. Isso é importante. Isso é importante. Então, existem diversos princípios bíblicos que deveriam fazer o crente hesitar antes de jogar. Por exemplo, o trabalho, ele é visto pela Bíblia como o caminho normal para nós ganharmos o dinheiro que nós precisamos. Lá em Efésios capítulo 4, verso 28, o apóstolo Paulo diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é justo, para que tenha com que atender aos necessitados. E lá na segunda aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 12, o apóstolo Paulo diz: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Quando a pessoa não pode trabalhar por motivos diversos, né, desde desemprego até incapacidade, ela deve procurar outros meios de sustento e sempre depender de Deus pela oração, como está lá em Filipenses, capítulo 4, no verso 6, quando Paulo fala que nós devemos levar a Deus todas as nossas ansiedades, né? Agora, a possibilidade ou a probabilidade da situação do desempregado piorar ainda mais se ele gastar o seu pouco dinheiro em jogo é muito grande. Sim. Né? Não vai ser a loteria que vai resolver esse problema aí. Um outro princípio que a gente tem na Bíblia é que tudo que nós ganhamos pertence a Deus. O Salmo 24, verso 1 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então, como mordomo, como encarregado dos bens que Deus me dá nessa vida, eu não sou livre para usar o dinheiro do jeito que eu quiser, Sim. mas para atingir os propósitos de Deus. E quais são esses propósitos? E aqui vão alguns mencionados na Bíblia. Primeiro, suprir as necessidades da minha família. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. O que pode incluir, além de sustento e educação, lazer e outras atividades que acabam contribuindo para a vida familiar. Um outro propósito para o dinheiro: compartilhar com os irmãos que têm necessidade de sustentar a obra do Evangelho. Então, Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, nos capítulos 8 e 9, ele faz uma exortação a que as pessoas contribuam para o sustento dos irmãos pobres da região da Judéia. Então, é um longo apelo que ele faz, são 2 capítulos, dizendo que essa é uma destinação correta dos bens. Deus ama a quem dá com alegria. Um terceiro princípio que nós encontramos na Bíblia é que Deus usa o dinheiro para realizar alguns importantes propósitos na minha vida pessoal. Por exemplo, suprir as minhas necessidades básicas, modelar o meu caráter, me guiar em determinadas decisões, quer pela falta ou suficiência de recursos, ajudar outras pessoas por meu intermédio, mostrar o seu poder, provendo de forma sobrenatural as minhas necessidades, enfim. Jogar na loteria não vai contribuir para nenhum desses objetivos, não vai contribuir. Tem um outro princípio aqui, olha. Na Bíblia, a cobiça e a inveja são vistos como pecado. Lá em Êxodo, capítulo 20, verso 18, né, é o último mandamento, está dito: não cobiçarás nada do teu próximo. E lá em 1 Timóteo 6, 9, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda sorte de males. O que acontece, Nadson, é que cobiça e inveja são a motivação, ou na maioria das vezes, não posso generalizar, né? Mas na maioria das vezes são a motivação para os jogos de azar na grande maioria das pessoas, né? A atração ou a tentação de ganhar um dinheiro fácil fascina, inclusive a muitos evangélicos. Não é um dinheiro pequeno, geralmente são vultuosas quantias enormes aí. E por que as pessoas querem isso, né? Eu fico preocupado que a intenção por trás, com frequência, é de fato a cobiça, é a inveja, você querer ter aquilo que pelo seu trabalho você não vai conseguir e assim por diante. Há uma falta básica de satisfação com aquilo que nós somos e com aquilo que nós temos. A Bíblia traz diversas advertências sobre ganhar dinheiro
e que pode até ser aplicado nessa questão de jogos de azar. Por exemplo, a Bíblia diz no livro de Provérbios que o desejo de enriquecer rapidamente traz castigo. Está lá em Provérbios 28:20. Diz também que o dinheiro que se ganha facilmente vai embora da mesma forma. Provérbios 13:11. Inclusive, essa questão, se me permite, há uma informação interessante que a gente vê como a Bíblia destaca aquilo que é fato verdadeiro. Deus conhece, né? Há um caso de um rapaz de 19 anos que ganhou 30 milhões de reais e hoje ele está mais pobre do que antes. E a reportagem diz que, inclusive, a promessa que ele sempre fazia de ajudar os pais quando tivesse muito dinheiro, nem chegou perto de ser cumprida. Pois é o que está escrito lá, não é? De que a riqueza, o dinheiro que se ganha facilmente vai embora tão rápido quanto chegou, né? Está lá em Provérbios 13:11. E também diz lá, né, no Provérbios 15, verso 27, que a riqueza acumulada da forma errada prejudica a família. Eu quero terminar meu comentário aqui lembrando aos nossos irmãos das igrejas presbiterianas o que diz o Catecismo Maior da Igreja Presbiteriana do Brasil. O Catecismo enquadra os jogos de azar como quebra do 8º mandamento. Está lá, o 8º mandamento é: não furtarás. E depois o Catecismo faz a pergunta: quais são os pecados proibidos no 8º mandamento? Né? É a pergunta 142 do Catecismo. E na resposta ela inclui o jogo, estou lendo agora, abre aspas, o jogo dissipador e todos os outros modos pelos quais indevidamente prejudicamos o nosso próprio estado exterior e o ato de defraudar nós mesmos do devido uso e conforto da posição que Deus nos colocou. É claro, né, que essa posição oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil vale para os membros dela, né? Mas não deixa de ser interessante, né, verificar os argumentos usados e a sua aplicabilidade para os cristãos em geral. Natsan, e terminando já, caminhando aqui para o fim do meu comentário, é importante lembrar que esses jogos, eles são responsáveis por muitos males sociais, emocionais e jurídicos no povo, né? Isso, tanto certamente. De crentes como de não crentes. Eu menciono alguns aqui, olha. Primeiro, empobrecimento, aquilo que você já falou. Há pessoas que são cativadas pelo vício de jogar e diariamente estão jogando. Roubando a própria família. Exato. A si mesmos. E como só um ou poucos ganham, há pessoas que passam a vida toda jogando sem ganhar nada. E não poucos perderam tudo que tinha em jogos, né? Muitos pais de família pobres gastam dinheiro da feira no jogo, né? O vício faz isso, né? Esse vício de jogar apostando dinheiro é uma tentação que começa cedo a estimular uma compulsão entre crianças e jovens a adquirir o hábito de tentar sorte, né? Há milhares de jovens que são viciados já no jogo, né? Especialmente com a vinda da internet e a possibilidade de até jogos online com apostas, né? Enfim, é de jogar dinheiro fora, né? As chances de você ganhar na loteria são piores do que se pensa. Ó. Para efeito de comparação, Natsan, a probabilidade de uma pessoa morrer em um atentado terrorista durante uma viagem ao exterior é de 1 em 650 mil. De ser atingida por um raio é de 1 em 30 mil. Se uma pessoa compra 50 bilhetes a cada semana, ela irá ganhar o prêmio principal uma vez a cada 5 mil anos. Então, essas são as possibilidades, né? De fato, chega a ser risível mesmo. É risível, né? E eu disse que eu estava terminando, mas só mais uma coisinha ainda, dá um tempinho ainda, né? Outra coisa que o pessoal pergunta muito é se as igrejas deveriam receber ofertas e dízimos de dinheiro ganho em loteria, né? É uma boa questão. A minha tendência é dizer que não. Não. Guardadas as devidas proporções, né? Lembramos que lá no Antigo Testamento o sacerdote era proibido de receber oferta de dinheiro ganho na prostituição, né? E no Novo Testamento tem um episódio de Pedro que ele recusou o dinheiro de Ananias e Safira, porque foi dado com engano, com fraude, né? E Simão Mago queria comprar o dom do Espírito Santo e Pedro disse: vá para o inferno você e o seu dinheiro, né? Inclusive Ananias e Safira, além de Pedro, o próprio Deus rejeitou. Né? Rejeitou, exatamente. Então, se alguém vai dizer, não, mas o que a gente gasta na aposta é muito pequeno, eu concordo, né? Mas é uma questão de princípio e não de quantidade, Natsan. E quando o que está em jogo são princípios, 1 centavo vale tanto quanto 1 milhão. É verdade.